alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejam aí. Aula de número 28 é a revisão e a avaliação. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, chegou o momento da nossa revisão. E vamos entender o primeiro tópico aí, vocês vão fazer a leitura junto comigo. Acompanhem aí. Então, nós temos o primeiro ponto aí, que é o vlog. O vlog é um vídeo em que as pessoas demonstram como fazer algo ou falam sobre algum tipo específico de conteúdo, por exemplo, sua rotina, um roteiro de viagem. Então, só lembrando que o vlog, para ser o vlog hoje em dia, ele veio do blog, no qual ali no meio, no qual as pessoas colocavam por escrito o que elas falavam da sua rotina, o que elas falavam ali de um roteiro de viagem. Então, tudo isso era por meio do escrito. Agora, nós temos uma mudança, porque as pessoas saíram desse meio do blog e foram para o vlog. Então, a gente acompanha isso no YouTube, no Instagram, no TikTok, ok? Então, o vlog basicamente é esse gênero em que as pessoas falam de algum assunto e vão produzir o conteúdo, pensando no seu público, pensando no tema, no nicho, né, que hoje se chama. Enfim, o nicho seria, digamos assim, eu vou falar deste conteúdo para este público, tá bom? E aí vamos agora para uns detalhes do vlog, eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Vlog faz parte dos gêneros digitais e compõe-se em forma de hipertexto. O primeiro faz referência aos textos elaborados no meio digital. O segundo diz respeito ao modo de escrevê-los, sendo este não linear devido às interferências no decorrer da leitura do texto. Então, antes de vocês acompanharem, de fato, sobre os autores indígenas, nós vamos falar um pouquinho sobre o vlog, não é? A gente vai tratar de vários conteúdos aqui. Vamos só entender um pouquinho essa demanda, digamos, do vlog. Então, o vlog, primeiro, faz parte dos gêneros digitais. O que são os gêneros digitais? São aqueles gêneros do meio digital. Você procura ali na internet, você vai encontrar um texto. Então, esse texto faz parte do gênero digital. Ok? Já entendi que o vlog faz parte desse meio. A segunda característica do vlog é que ele faz o quê? Um hipertexto. O que seria o hipertexto? É uma leitura que você está fazendo ali, mas no meio da leitura existe uma palavra em destaque e aí você clica para saber o que tem ali. E aí quando você clica na palavra, já te leva para uma outra aba e aí você já vai apreciar um outro conteúdo. Então não é uma leitura linear, a gente tem essas pausas no decorrer do texto, tá bom? E o hipertexto não é só composto por isso, né? Ele é composto por imagens, por links. Então, conforme você vai lendo o texto, você percebe que tem um link para ser acessado, também existe uma imagem para ser vista e assim por diante, tá bom? Passando agora dessa ideia de gêneros digitais, a gente agora vai tratar dos autores indígenas, não é? Inclusive, uma das nossas autoras faz parte desse meio digital, que é a Trudoado Rico, a Julie Trudoado Rico. Ela tem um canal no YouTube em que ela fala de literatura, faz vlog também e trata da literatura feminina, tanto que os temas dela são voltados para esse, digamos, foco, para esse tema e para o seu público também feminino, tá bom? Já comecei falando pela Julia aí, né? Mas nós temos a Graça Graúna, que é uma autora também do meio indígena, e é professora, ela trabalha com mitologias indígenas, tá bom? Depois nós temos o Daniel Munduruku, ele já não foca tanto essa questão das histórias indígenas, apesar de ter texto sobre isso, ele foca mais a questão da reflexão, trabalha temas do cotidiano para, então, fazer ali uma reflexão e assim por diante, tá bom? Inclusive é o autor, digamos, mais famoso desse meio aí indígena, tá? Depois nós temos o Olívio G. Cupé, que é um autor também, e ele trabalha mais com as histórias contadas oralmente pelos indígenas. Então, todas, digamos assim, lendas que existem no meio indígena, ele fala dessas histórias, que são histórias contadas, inclusive servem, no final das contas, como meio de aprendizagem, tá bom?
E, por fim, nós temos o Iaguaré, Yaman, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dele. Inclusive, ele é um autor do Amazonas, não é? Ele é amazonense. E ele trabalha com temas gerais da literatura indígena. Ele trabalha com mitologia, depois ele trabalha com histórias voltadas para lendas e assim por diante. Então, esses são os autores da literatura indígena, tá bom? Pegando esse gancho, digamos assim, da literatura indígena, a gente vai para um outro conceito que é a coesão textual. Afinal, para esses autores escreverem os seus textos, eles precisam ter coesão textual, ou seja, o texto precisa ter uma ligação e, consequentemente, produzir uma lógica que vai ser a coerência, tá bom? Quero que vocês acompanhem comigo o conceito de coesão textual. Vejam aí. De acordo com Bentes, 2001, coesão textual indica o quê? A maneira como os elementos linguísticos estão interligados no texto, a fim de construírem sequências de sentido. Então, para nós entendermos como isso funciona, a gente vai ver agora dois processos da coesão textual. Mas só para a gente deixar mais explícito, digamos assim, o conceito, é importante lembrar que a coesão é justamente a ligação do texto. Vou falar uma frase agora e vocês vão pensar junto comigo. Quando eu digo Milena estudou, é a primeira frase. Ela não passou. É a segunda frase. São, digamos, separadas. Mas como eu faço para uni-las? Nesse momento que eu penso uni-las, eu estou fazendo coesão textual. Milena estudou, mas ela não passou. Esse mas está fazendo ligação entre as duas frases, entre as duas orações. Portanto, ele está fazendo o processo de coesão. Beleza? Aí nós temos a coesão sequencial e a coesão referencial dentro da coesão, tá bom? Coesão referencial é a articulação entre as frases do texto e a referencial, aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outros elementos do universo textual conforme Koch. Professora, eu não entendi nada. Não há problema, a gente vai entender agora. O que é a coesão sequencial? Pelo nome, a gente entende que é um texto que dá sequência. É um elemento, na verdade, que dá sequência ao texto. Quando eu falo, Milena estudou, mas ela não passou, perceba que o mas abre uma ponte, digamos assim, faz uma ponte para que o texto continue e aí também traz um sentido, porque quando eu utilizo mas, eu quero trazer uma ideia de contrariedade, de oposição, tá bom? Então, a sequencial é justamente isso. Eu faço a ponte do texto, mas ao mesmo tempo eu trago um sentido, tá bom? E aí nós vamos ter a coesão sequencial. E quem faz a coesão sequencial, geralmente as conjunções, tá bom? Depois nós vamos ter a referencial. A referencial vai se dividir em dois momentos. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Então, a coesão referencial vai se dividir em anáfora e em catáfora. Vejam aí comigo. A primeira, anáfora, é a retomada de um termo já citado e catáfora é a projeção por meio de um termo de algo que ainda será falado. Professora, eu não compreendi a situação. Veja bem, quando eu falo Milena estudou, mas ela não passou, esse ela está retomando quem? Milena, justamente porque fica estranho eu repetir duas vezes o nome Milena. Milena estudou, mas Milena não passou. Isso não apresenta muita lógica, não fica, não é que não seja adequado, mas não fica apreciativo dentro do texto, porque se você tem vários elementos da língua, por que repetir? Então, para evitar repetição, eu uso a coesão anáfora. Eu retomo um termo já citado e depois eu continuo, mas eu retomo esse termo sem repeti-lo, tá bom? E aí eu posso usar alguns elementos que a gente já vai ver, ok? E nós temos a catáfora, que é quando eu projeto algo que eu ainda vou dizer. Não entendi, professora. Milena gosta destas coisas: chocolate,
uvas e abacaxi. Então, quando eu falo destas coisas, perceba que o destas coisas vai abrir o caminho, vai projetar o que eu vou dizer. E aí eu digo depois, uvas, chocolate e abacaxi, tá bom? Então, nós temos esses dois termos, justamente para evitar a repetição. Agora eu quero que vocês vejam os exemplos aí comigo. Acompanhe. Então, Milena estudou, mas ela não passou. A frase que eu, digamos assim, mais abordei aqui. Perceba que o ela está destacado e o ela retoma a Milena. Eu dei continuidade ao texto, mas eu precisei retomar um termo que ficou lá atrás. E para não repeti-lo, mas eu quero retomá-lo, eu uso um pronome aí no caso. Então, esse processo é o que eu chamo de anáfora, tá bom? Agora veja o segundo caso. Carol comprou isto, sapatos, roupas, agendas. Perceba que isto está projetando, abrindo o caminho para o que eu ainda vou dizer. Sapatos, roupas, agendas. Justamente para não repetir, porque veja bem, se eu repito, Milena comprou sapatos, roupas, agendas. Não faz muito sentido depois eu repetir de novo. Sapato, roupas, enfim, agendas, né? Não faz sentido. É isso. Então, nós temos aí o processo de catáfora, ok? Então, dentro da coesão, nós temos a coesão referencial e a sequencial. Dentro da referencial, eu tenho a anáfora e eu tenho a catáfora, ok? Agora, a gente vai ver os processos de anáfora. A gente vai focar os processos de anáfora. Eu quero que vocês vejam o primeiro aqui comigo, tá bom? Quando eu digo, já na fachada, o Museu Histórico de Londrina conta a sua história. Ele está localizado na antiga estação ferroviária de Londrina, que segue o estilo de arquitetura inglesa. Veja que eu deixei alguns termos destacados, tá bom? E o primeiro ali é Museu Histórico. Mas perceba que depois ele está sendo retomado pelo pronome ele. Então, o pronome está substituindo o substantivo Museu Histórico de Londrina. E aí é o que eu chamo de pronominalização. Vou fazer um pleonasmo agora. Tudo isso para não repetir de novo, ok? E aí eu faço uso de pronomes. Aí eu preciso saber quais são os pronomes. Pronomes possessivos, pronomes de caso reto, pronomes oblíquos, pronomes demonstrativos e assim por diante, tá bom? Só para falar de um pronome possessivo, eu quero voltar aí ao texto, ó, eu quero que vocês acompanhem comigo, porque olha o que diz. Já na fachada, o Museu Histórico de Londrina conta a sua história. História de quem? Do Museu Histórico. Então, veja, se eu repetisse, ficaria muito estranho. Já na fachada, o Museu Histórico de Londrina conta a história do Museu Histórico. Não faz muito sentido, gente. Então, para evitar a repetição, eu fui lá e usei um pronome possessivo, porque eu quero deixar de repetir, mas eu também quero dar a ideia de posse. Depois, novamente, para eu não repetir, eu uso um pronome de caso reto, que é o ele, justamente para evitar a repetição e assim eu continuo o texto. Então, o primeiro processo de anáfora é a pronominalização, uso de pronomes, tá bom? Acompanhe o próximo aí comigo, que é a palavra síntese. Pelo próprio nome, eu já sei que é uma palavra que vai resumir tudo. Assine Sky e não perca Filhos do Carnaval. A nova série original da HBO, produzida 100% no Brasil. Vamos continuar para nós verificarmos o resto do texto. Uma mistura de família, jogo de bicho, algumas histórias de paixão, outras de ódio, uma coleção de pecados, milhares de superstições e a alegria do carnaval. Isso tudo você só encontra na HBO. Mas isso tudo o que, professora? Uma mistura de família, jogo de bicho, algumas histórias de paixão. Não tem como, meu povo, eu repetir tudo isso só para depois dizer que você vai encontrar o que eu falei na HBO. Não faz sentido. Então, para resumir, para sintetizar o que eu falei, eu vou lá e uso uma expressão síntese. Ó, isso tudo, tudo isso, toda essa situação e entre outras, tá bom? Então, a segunda situação de
coesão, ou o segundo processo de coesão dentro da anáfora, é o uso da palavra síntese, tá bom? E agora a gente vai fazer uma síntese do que nós vimos nesta aula, tá? Primeiro a gente viu o conceito de vlog. Vlog é o quê? Um vídeo em que eu faço a produção de um conteúdo e esse conteúdo tem um público específico e tem um tema específico. Ah, vou trabalhar com crianças, sei lá, de 5 a 7 anos e o meu conteúdo, o meu tema será este. Então, o vlog tem essa finalidade. Depois nós falamos dos gêneros digitais, porque o vlog está dentro dos gêneros digitais. Os gêneros digitais são o quê? São esses textos que circulam na internet. O Twitter é um gênero digital, por exemplo, o Reels é um gênero digital, afinal, todos eles têm uma finalidade dentro do meio digital. E claro, todos eles são compostos por hipertexto, que é justamente você está assistindo ao vídeo, por exemplo, mas existe uma série de comandos para você fazer. Existe o compartilhar, existe o curtir, por exemplo, existe o comentar, ou seja, a sua leitura não é linear. A todo instante ela é pausada por alguma situação. Isso não só no vídeo, como também num texto ali que você está lendo de forma digitada. A todo instante você tem pausas, uma imagem, um link para acessar e assim por diante. Então, processo de hipertexto. Depois nós vimos os autores indígenas. Até disse que uma das autoras, a Julie Trudeau-Rico, utiliza do vlog para fazer a disseminação do conteúdo de literatura indígena, voltado aí esse conteúdo para a literatura feminina indígena, tá bom? E aí ela trabalha com essa temática. Aí nós temos a Graça Graúna, que trabalha com mitologia, nós temos o Daniel Munduruku, que trabalha mais com reflexão, nós temos o Olívio Jecupé, que trabalha mais com questões de lendas, essas histórias contadas no dia a dia, e depois nós temos o Iaguaré, sempre eu travo no nome dele, né, que é um autor amazonense e trabalha com todos os tipos de história aí, desde a mitologia, desde lenda até outros textos, tá bom? E por fim nós vimos o que é a coesão textual, que é justamente a ligação desse texto, a gente vai ligar o texto. E aí eu falei da coesão sequencial, justamente, na verdade, principalmente, vou trocar a palavra, pelo uso de conjunções. A conjunção vai ligar os dois textos e dar uma produção de sentido. Coesão sequencial, não é? E nós temos a coesão referencial. Dentro da referencial, nós temos dois processos. A anáfora, que retoma um termo que já foi citado e depois continua, e a catáfora, é um termo que vai abrir espaço, vai abrir caminho para o que eu ainda vou dizer. Dentro da anáfora, especificamente, nós vimos dois processos. A palavra síntese, aquela palavra que resume tudo, existe um texto enorme, mas para retomar esse texto enorme, eu uso uma palavra síntese. E nós vimos a pronominalização, inclusive dois tipos, o pronome possessivo e o pronome de caso reto, que é justamente o uso de pronomes no decorrer do texto, tá bom? Eu sei que foi muito conteúdo, espero que vocês tenham entendido e eu fico por aqui.